Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 15. Foi você? Claire já estava esperando a pergunta. Na floresta, quando todos observavam que estava pendurado no salgueiro, ela havia capturado o olhar de Will em sua direção e lera a pergunta nos olhos dele. Will fora discreto bastante para não dizer nada naquela hora. Agora que tinham ficado para trás dos outros na trilha, ele se juntou a ela e sussurrou. Os outros estão dizendo que foi você. Eles são idiotas. Foi o que eu disse a eles, mas você saiu ontem à noite. Eu te disse que não durmo. Não consigo dormir. Na próxima vez, por que não me acorda? Podemos sair juntos. Ela parou na margem do riacho. Gotas de chuva caíam em seus rostos e tamborilavam nas folhas. Você quer passear comigo? Conferi a previsão do tempo. O céu deve estar limpo amanhã à noite. Você poderia olhar pelo meu telescópio. Posso mostrar algumas galáxias muito legais. Tenho certeza de que você vai gostar. Você mal me conhece, Will. Conheço você melhor do que pensa. Ah, claro, como se fossemos melhores amigos. Ela não teve a intenção de soar sarcástica, mas, quando as palavras saíram, não pôde retirá-las, mesmo desejando que pudesse. Havia muitas coisas que desejava jamais ter dito. Ela deu mais alguns passos, subindo a trilha, e percebeu que Will não estava mais ao seu lado. Virando-se, viu que ele havia parado e estava olhando para o riacho, no qual a água batia nas rochas. Por que não poderíamos ser? Perguntou ele em voz baixa, olhando para ela. Não somos como todo mundo. Você e eu, nós somos ferrados. Não foi o que eu quis dizer. Bem, eu sou ferrada de qualquer modo, disse ela. Por que diz isso? Todos dizem, inclusive minha psicóloga. Quer provas? Ela segurou a mão dele e pressionou-a contra a cicatriz no couro cabeludo. Sentiu? É onde serraram meu crânio. É por isso que fico acordada a noite toda, como um vampiro. Porque sofri danos cerebrais. Ele não tentou tirar a mão, como ela esperava, mantendo-a em seu cabelo e acariciando a cicatriz que marcava sua esquisitice. Will poderia ser gordo e ter o rosto salpicado de espinhas, mas Claire reparou, de repente, que ele tinha olhos bonitos, suaves e castanhos, com cílios longos. Ele continuava olhando para ela, como que tentando ver o que ela realmente pensava. Todas as coisas que tinha medo de contar para ele. Claire afastou a mão dele e seguiu andando até a trilha terminar na beira do lago. Ali, parou e olhou para a água agitada pela chuva, esperando que Will a seguisse. E ali estava ele, bem ao seu lado. Um vento gelado soprava do lago, e Claire abraçava o próprio corpo, tremendo. Will não parecia reparar no frio, apesar de usar apenas jeans e uma camiseta úmida que revelava cada volume nada gracioso de seu tronco fofo. Doeu? Perguntou ele. Levar um tiro? Automaticamente, ela levantou a mão para tocar na ferida no crânio. A pequena indentação que marcava o fim de sua vida como uma criança normal, que dormia a noite inteira e tinha notas boas. Uma criança que não dizia coisas erradas o tempo todo. Não sei. A última coisa de que me lembro é jantar em um restaurante com meus pais. Eles queriam que eu experimentasse algo novo, mas eu queria espaguete. Insisti em espaguete, e minha mãe finalmente disse ao garçom para simplesmente trazer o que eu queria. É a última coisa de que me lembro. De que minha mãe estava irritada comigo. De que a decepcionei. Ela passou a mão sobre os olhos, deixando um rastro quente nas bochechas. Sobre o lago, um mergulhão gritou, emitindo um som solitário e sobrenatural que fez lágrimas fecharem a garganta de Claire. Acordei no hospital. Continuou. E meus pais estavam mortos. O toque de Will foi tão suave que ela não tinha certeza de que não havia imaginado. Somente um toque suave como uma pena em seu rosto. Ela levantou a cabeça para ver os olhos castanhos de Will. Também sinto falta dos meus pais, disse ele.
Essa é uma escola assustadora com crianças assustadoras, disse Jane. Todas são estranhas. Elas estavam sentadas no quarto de Maura, com cadeiras próximas à lareira, na qual o fogo ardia. A chuva batia na janela e o vento sacudia o vidro. Apesar de ter se trocado e vestido roupas secas, a umidade havia penetrado tão profundamente nos ossos de Jane que nem mesmo o calor das chamas conseguia esquentá-la. Ela envolveu-se ainda mais no agasalho e olhou para a pintura a óleo que pendia sobre a lareira. Era um cavalheiro em traje de caça e rifle apoiado no ombro enquanto posava, orgulhoso, sobre um veado caído. Homens e seus troféus. A palavra que usaria é assombradas, disse Maura. As crianças? Sim. São assombradas pelo crime. Pela violência. Não é surpreendente que pareçam estranhas para você. Se você reunir um monte de crianças assim, com graves problemas emocionais, tudo o que fará é reforçar suas esquisitices. Talvez, disse Maura. Mas também é o único lugar onde encontram aceitação. Com pessoas que as entendem. Não era o que Jane esperava ouvir. A Maura que via agora, sentada diante do fogo, parecia uma mulher diferente. O vento e a umidade transformaram seu cabelo negro normalmente esculpido em um ninho de esgrenhado. Sua camisa de flanela xadrez estava fora das calças e as barras do giz azul estavam manchadas de lama seca. Apenas alguns dias no Maine a transformaram em alguém que Jane não reconhecia. Você disse que queria tirar Julian dessa escola, disse Jane. Sim. E o que a fez mudar de ideia? Posso ver o quanto ele está feliz aqui. E ele se recusa a partir. Foi o que me contou. Aos 16 anos, já sabe exatamente o que quer. Maura bebericou de uma xícara de chá fumegante e olhou para Jane. Você se lembra de como ele era em Wyoming? Um animal selvagem que entrava em brigas, só com o cachorro como amigo. Mas aqui, em Evansville, ele encontrou amigos. Ele pertence a esse lugar. Porque todos são esquisitos. Maura sorriu para o fogo. Talvez seja por isso que Julian e eu nos conectamos. Porque também sou esquisita. Mas de uma boa maneira, respondeu Jane rapidamente. De que maneira seria? Brilhante. Determinada. Confiável. Estou começando a soar como um pastor alemão. E honesta. Jane fez uma pausa. Mesmo quando significa perder amigos. Maura olhou para a xícara de chá. Pagarei por esse pecado para sempre, não é mesmo? Durante um momento, elas não falaram. O único som era a chuva batendo na janela e o crepitar do fogo. Jane não conseguia se lembrar da última vez em que tinham se sentado juntas, se conversado tranquilamente. Sua mala já estava pronta e ela era esperada em Boston à noite, mas Jane não fez qualquer movimento no sentido de partir. Em vez disso, permanecia na poltrona, porque não sabia quando teriam aquela oportunidade de novo. A vida muitas vezes era uma série de interrupções. Telefonemas, crises familiares, outras pessoas surgindo, fosse no necrotério ou na cena de um crime. Naquela tarde cinzenta, não havia telefones tocando e ninguém batia a porta. Contudo, o silêncio pairava entre as duas, pesado com tudo que não havia sido dito nas últimas semanas, desde que o testemunho de Maura tinha enviado um policial para a prisão. A polícia de Boston não se esquecia facilmente de atos de traição. Agora, em toda a cena de crime, Maura era obrigada a suportar uma provação de silêncio gelado e olhares hostis, e o desgaste era aparente em seu rosto. Sob a luz do fogo, seus olhos pareciam vazios e as bochechas, mais magras. Graff era culpado. Os dedos de Maura apertaram-se em torno da xícara de chá. Eu testemunharia outra vez. É claro que testemunharia. É o que você faz, contar a verdade. Você faz com que soe como um mau hábito, um tique. Não, é preciso coragem para contar a verdade. Eu deveria ter sido uma amiga melhor. Eu não tinha certeza de que ainda éramos amigas, ou de que sou capaz de manter qualquer amigo. Maura olhou para o fogo, como se todas as respostas pudessem ser encontradas nas chamas. Talvez eu pudesse apenas ficar aqui, me tornar uma eremita e viver na floresta. É tão lindo. Eu poderia passar o resto da vida no Maine. Sua vida é em Boston. Não é como se Boston tivesse me abraçado. Cidades não nos abraçam. Pessoas fazem isso. E são as pessoas quem nos decepcionam. Maura piscou diante do fogo. Isso poderia acontecer em qualquer lugar, Maura. Há uma dureza em Boston. Uma frieza. Antes de me mudar para lá, ouvi falar sobre a frieza do povo de New England, mas não acreditava nisso. Então cheguei a Boston e senti que precisava perfurar gelo só para conhecer pessoas. Até eu? Maura olhou para ela. Até você. Eu não tinha ideia de que emanávamos essas vibrações. Acho que não é a ensolarada Califórnia. Mais uma vez, o olhar de Maura estava nas chamas. Eu nunca deveria ter deixado São Francisco. Você tem amigos em Boston agora. Tem a mim. Um sorriso elevou os cantos da boca de Maura. Eu sentiria saudade de você. Boston é realmente o problema? Ou é um bostoniano em particular? Elas não precisavam dizer o nome dele. Ambas pensavam no padre Daniel Broff, o homem que havia trazido alegria e tristeza para a vida de Maura. O homem que provavelmente tinha sofrido tanto quanto ela por causa do caso impensado entre os dois. Justamente quando acho que o esqueci, disse Maura. Quando acho que finalmente saí do buraco e voltei para a luz, vejo ele em uma cena de crime. E a ferida se abre de novo. É difícil evitar isso quando o trabalho de vocês é em cenas de crime. Maura riu com pesar. Que maneira saudável de construir uma relação. Em cima de tragédias. Está acabado entre vocês, não está? Sim. Maura pausou. E não. Mas vocês não estão juntos. E vejo quanto ele está sofrendo. Está escrito no rosto dele. No seu rosto também.
E é por isso que eu deveria deixar Boston, voltar para a Califórnia ou ir para qualquer lugar. E isso vai resolver tudo? Poderia. Você estaria a 3.200 quilômetros dele, mas também estaria a 3.200 quilômetros de todos os laços que criou nos últimos anos. Seu lar, seus colegas, seus amigos, amiga, no singular. Você não viu o funeral que fizemos quando pensamos que você tinha morrido. Quando achamos que o corpo no caixão era seu. A sala estava lotada, Maura, de pessoas que respeitam você, que se importam com você. Sim, talvez não sejamos bons em demonstrar nossos sentimentos. Talvez os invernos prolongados deixem todos irritáveis. Mas temos sentimentos. Até em Boston. Maura continuou olhando para a lareira, onde as chamas morriam lentamente, deixando apenas o brilho das brasas. Bem, conheço alguém que ficaria realmente triste se você voltasse para a Califórnia, disse Jane. Ele sabe que está pensando sobre isso? Ele? Ah, céus, não se faça de boba. Vi como ele olha para você. É o único motivo pelo qual Sansone e Broff se desgostam tanto. É por causa de você. Surpresa cintilou nos olhos de Maura quando ela se virou para Jane. Anthony Sansone jamais esteve na sua lista de pessoas favoritas, por falarem esquisitos. E ele é parte desse estranho grupo Mephisto. Ainda assim, você está dizendo que ele é um motivo para que eu fique em Boston. Ele é digno de consideração, não é? Uau, ele subiu muito na sua estima. Pelo menos está disponível. Diferente de Daniel Broff, era o que Jane não precisava acrescentar. E sente algo por você. Não, Jane. Maura afundou de volta na poltrona. Não sente. Jane franziu a testa. Como sabe? Uma mulher sabe. O olhar dela se desviou de novo, atraído como uma mariposa pelas chamas moribundas. Na noite em que cheguei aqui, Anthony apareceu. E o que aconteceu? Nada. Na manhã seguinte, tivemos uma reunião com os professores. E depois ele partiu de novo para Londres. Apenas o fantasma que invade e desaparece da minha vida. Ele é conhecido por fazer esse tipo de coisa. Não significa que não está interessado. Jane, por favor, não tente me convencer a entrar em outro caso ruim. Estou tentando convencer você a não deixar Boston. Por que Anthony é um partido tão bom assim? Não, porque Boston precisa de você. Porque você é a patologista mais inteligente com quem jamais trabalhei. E por quê? Jane suspirou. Eu sentiria muita saudade de você, Maura. Os últimos vestígios do tronco de vidroeiro desmoronaram, levantando uma nuvem de cinzas em brasa. Isto e o tamborilar contínuo da chuva eram os únicos sons no quarto. Maura estava sentada e tão imóvel que Jane se perguntou se tinha registrado o que ela havia acabado de dizer, se aquilo fazia qualquer diferença para ela. Então, Maura olhou para ela, com lágrimas nos olhos, e Jane soube que suas palavras poderiam fazer toda a diferença. Levarei isso em consideração, disse Maura. Sim, faça isso. Jane olhou de novo para o relógio. Eu deveria partir. Precisa mesmo ir hoje? Quero investigar mais a fundo os casos Wand e Yablonsky, o que significa lidar com várias jurisdições, várias agências. E farei praticamente tudo sozinha, já que Crowe não quer desperdiçar nenhum homem com isso. Crowe sofre de uma falta de imaginação patética. Você também percebeu? Jane levantou-se. Vou ligar todos os dias para me assegurar de que Ted esteja bem. Me telefone caso haja problemas. Relaxe, Jane. Esse é o lugar mais seguro onde ele poderia estar. Jane pensou na estrada protegida pelo portão e no isolamento. Nos mais de 12.000 hectares de floresta. E nos guardiões sempre alertas que vigiavam tudo aquilo. A sociedade Mephisto. Que lugar melhor para esconder uma criança ameaçada do que com pessoas que sabem o quanto o mundo poderia ser perigoso? Estou satisfeita com o que vi, disse ela. Vejo você em Boston. Ao deixar o castelo, Jane procurou Ted pela última vez. Ele estava sentado na sala de aula, e ela não o perturbou. Apenas observou enquanto Lily Saul, com arcos e investidas, demonstrava as vantagens da espada espanhola usada pelas legiões romanas. Ted parecia encantado, com o corpo inclinado para frente como que prestes a saltar da cadeira e juntar-se à batalha. Lily viu Jane e acenou para ela com a cabeça, com um olhar que dizia ele ficará bem. Está tudo sob controle. Era tudo o que Jane precisava ver. Lá fora, ela correu sob a chuva até o carro, jogou a pequena mala no assento traseiro e sentou-se atrás do volante. Secando a água do rosto, colocou a mão no bolso para pegar o código de 4 dígitos necessário para passar pelo portão. Está tudo sob controle. Mas, ao tirar o carro do pátio e passar sob o arco, algo à distância captou seu olhar, algo na floresta. Um homem entre as árvores. Ele estava tão distante que Jane não conseguiu ver seu rosto. As roupas tinham o mesmo tom cinza salpicado dos troncos ao seu redor. A estrada seguia naquela direção. E, enquanto se aproximava, ela observava o homem, perguntando-se por que ele estava tão imóvel. Depois, uma curva bloqueou sua visão por um instante, e, quando o aglomerado de árvores reapareceu, Jane não viu ninguém ali. Era apenas o toco de um carvalho velho, com a casca manchada de liquens e esburacada por pica-paus. Jane parou no canto da estrada e abaixou o vidro da janela. Ela viu gotas de chuva caindo de folhas, galhos balançando ao vento. Mas não havia ninguém observando na floresta, apenas aquele toco de árvore sem vida, fingindo ser uma ameaça. Está tudo sob controle. Contudo, o desconforto persistia enquanto ela atravessava o portão e dirigia para o sul através da floresta e entre as fazendas. Talvez fosse a chuva incessante e as nuvens escuras pairando no horizonte.
Talvez fosse a estrada solitária e as casas abandonadas com pórticos vergados e janelas cerradas com tábuas. Aquele lugar parecia o final do mundo, e ela poderia ser a última humana viva. O toque do celular estilhaçou tal ilusão. Estou de volta à civilização, pensou Jane enquanto revirava a bolsa atrás do telefone. O sinal estava fraco e mal dava para manter uma conversa, mas ela conseguia entender a voz fragmentada de Frost. Seu último e-mail. Falei com a polícia de Hillsborough. Hillsborough? É sobre os tios de Will Yablonsky. Diz que é estranho. Quer discutir. Frost? Frost? De repente, a voz dele surgiu alta e clara. O milagre de um bom sinal de celular finalmente. Ele não tem ideia do que isso tudo significa. Falou com o policial de Hillsborough? Sim. Um detetive David G. Viman. Ele disse que o caso pareceu estranho desde o começo. Contei a ele sobre Claire Ward, o que realmente atiçou sua atenção. Ele não sabia que havia outras crianças. Você precisa conversar com ele. Pode me encontrar em New Hampshire? Perguntou Jane. Houve uma pausa. Depois, a voz dele baixou. Impossível. Crowe quer que nos concentremos em encontrar André Zapata. Estou de tocaia essa noite, no apartamento da empregada. Crowe continua acreditando em roubo como motivo. Teoricamente, Zapata parece um bom suspeito. Antecedente de roubo na Colômbia. Ele tinha acesso e oportunidade. E as impressões digitais dele estão na porta da cozinha. Mas isso está me preocupando. Frost, as 3 crianças. Escute, não esperamos você até amanhã. Dá tempo de fazer um pequeno desvio. Ela havia planejado estar em casa à noite para jantar com Gabriel e dar um beijo em Regina. Agora, parecia que estava seguindo para New Hampshire. Não diga nada, Crowe. Eu não estava planejando dizer. Mais uma coisa, faça uma busca no VICAP, o Programa de Apreensão de Criminosos Perigosos, sobre massacres familiares não solucionados. No mesmo ano em que os Wand, os Yablonsky e os Clock foram assassinados. Com o que acha que estamos lidando? Não sei. Jane olhou para a estrada molhada pela chuva à sua frente. Mas seja lá o que for, está começando a me deixar assustada. Capítulo 16. Quando Jane estacionou na entrada para carros, a chuva tinha cessado, mas as nuvens permaneciam no céu, cinzentas e opressivas, e as árvores continuavam gotejando. Nenhum outro veículo estava à vista. Ela saiu do carro e aproximou-se do que um dia havia sido a casa de fazenda dos tios de Will, Lynn e Brian Temple. Alguns metros adiante, o celeiro estava intocado, mas a residência não era mais do que um monte de madeira carbonizada. Ao lado das ruínas, com o som de água pingando ao redor, Jane quase sentia o cheiro forte de fumaça ainda subindo das cinzas. Pneus esmagaram o granito. Ela virou-se e viu um SUV azul escuro parar atrás do seu Subaru. O homem que saiu do carro usava um casaco de chuva amarelo, que em sua estrutura larga parecia uma barraca para 4 pessoas. Tudo nele parecia grande, da cabeça careca às mãos carnudas. E, apesar de não sentir medo, Jane estava muito ciente da vantagem física que aquele homem tinha sobre ela naquele local isolado. Detetive Viman, gritou ela para o homem. Ele caminhou em direção a Jane, pisando em poças. E você deve ser a detetive Rizzoli. Como foi a viagem do Maine até aqui? Molhada. Obrigada por me encontrar. Ela olhou para as ruínas. Era isso que queria que eu visse. Achei que deveríamos nos encontrar aqui enquanto ainda é dia, para que pudesse dar uma olhada. Durante um momento, observaram em silêncio a casa destruída. No campo, mais além, um veado apareceu e olhou para eles, sem medo. O animal ainda não estava familiarizado com o estampido de um rifle e com o impacto de uma bala. Eles pareciam cidadãos decentes, disse o detetive Viman. Tranquilos. Mantinham a propriedade em ordem. Nunca nos chamaram a atenção. Ele pausou e balançou a cabeça com ironia. Essa é uma definição de cidadão decente, suponho. Quer dizer que não conhecia os Temple? Ouvi dizer que um novo casal estava alugando a antiga propriedade dos M.C. Murray, mas nunca cheguei a conhecer eles. Não pareciam ter empregos fixos, portanto não eram muitas as pessoas na cidade que os conheciam, exceto a agente imobiliária que alugava a fazenda. Eles disseram que procuravam uma vida tranquila no campo, algum lugar onde o sobrinho pudesse desfrutar o ar livre e respirar ar puro. Atendentes do posto de gasolina e do mercado viam um casal pela cidade, mas, para todo o resto, os Temple eram praticamente invisíveis. E quanto ao sobrinho, Will, ele deveria ter amigos por aqui. Ele tinha aulas em casa. Não teve oportunidade de brincar com qualquer criança daqui. Além disso, tenho a sensação de que era um pouco diferente. Como assim? Grande e desajeitado. Um verdadeiro nerd, se entende o que digo. Na noite em que aconteceu, ele disse que estava naquele campo. Viman apontou para o pasto, onde o veado solitário comia tranquilo. Ele tinha um telescópio bacana montado e olhava para as estrelas, ou algo parecido. Ah, me lembro agora. Estava procurando por cometas. Viman riu. Tenho 2 filhos adolescentes. A última coisa que querem um sábado à noite é ficar em um pasto sem TV nem Facebook. Então Will estava naquele pasto sozinho, olhando para o céu. E a casa explodiu. Mais ou menos. Presumi que fosse só um acidente. Fornalha, tanque de propano, algo assim. Então, o chefe dos bombeiros conferiu e descobriu que pareciam ser materiais explosivos. Foi quando ligamos para a polícia do estado. Está tudo no meu relatório.
Trouxe uma cópia para você. Está no Jeep. O sobrinho, Will. O que achou dele? Quero dizer, além de ser um nerd. Examinei o garoto com calma. É claro. Eu me perguntei se talvez tivesse problemas com os tios, se talvez quisesse independência. Mas temos praticamente certeza de que não poderia ter feito isso. Você acaba de dizer que é um garoto inteligente. Provavelmente poderia descobrir como construir uma bomba. Não como essa. O que há de especial nela? Semtex, para começar. Aquilo a alarmou. Explosivos plásticos? Um projeto altamente sofisticado. Segundo o FBI, os componentes eram franceses. Não é o que um garoto de 14 anos utilizaria para matar os tios. Jane franziu a testa, olhando para a madeira enegrecida, e chegou à única conclusão possível. Um profissional explodiu a casa. Me fale dos Temple, pediu ela. Eram os únicos parentes vivos do garoto. Lynn Temple era irmã da mãe de Will. Ela trabalhava como bibliotecária perto de Baltimore. Brian Temple era físico e trabalhava para o NASA Goddard em Greenbelt, Maryland, junto ao pai de Will, Neil Yablunsky. Os dois homens eram amigos e os casais eram muito próximos. Depois que os pais do garoto foram mortos no acidente aéreo, Lynn e Brian receberam a custódia de Will. O que aconteceu depois é uma espécie de quebra-cabeça. O que quer dizer? Dias após os pais do garoto morrerem no acidente aéreo, tanto Brian quanto Lynn largaram seus empregos. Assim, do nada, Brian abandonou uma carreira de 20 anos na NASA. Eles fizeram as malas, guardaram a mobília em depósitos e deixaram Baltimore. Alguns meses depois, instalam-se aqui. Sem empregos? E como se sustentam? Mais uma boa pergunta. Quando morreram, os Temple tinham $500 mil na conta bancária. Agora, não sei se a NASA paga bem, mas é um bom pé de meia, até mesmo para um físico. O dia estava chegando ao fim. Da floresta, outros 2 veados surgiram, uma fêmea com um filhote. Mas estavam cautelosos, olhando para os 2 humanos enquanto se aventuravam, passo a passo, para o campo. Quando chegasse a temporada de caça, aquela cautela poderia ser a margem adicional de segurança que os manteria vivos. Mas nada os salvará quando chamarem a atenção do caçador. Do que os Temple estavam fugindo? Perguntou Jane. Não sei, mas é bastante óbvio que estavam fugindo. Talvez soubessem algo a respeito da queda do avião. Então por que não procuraram a polícia? Não tenho ideia. O detetive de Maryland com quem falei, que investigou as mortes dos Yablunsky, parecia tão perplexo quanto eu. Will sabia por que os tios se mudaram com ele para cá? Disseram a ele que Baltimore era uma cidade perigosa e que queria morar em um lugar mais seguro. Só isso. E foi aqui que terminaram, comentou ela, pensando em vigas caindo em chamas incandescentes. Uma morte infernal à beira de uma floresta tranquila. E aqui é uma cidade tranquila, disse Viman. Temos nossas multas por motoristas bêbados e nossos adolescentes estúpidos fazendo coisas estúpidas. Talvez algum roubo ou alguma briga de família. Esses são nossos registros policiais. Mas isso, ele balançou a cabeça. Jamais lidei com nada parecido. E espero jamais lidar outra vez. No campo, mais silhuetas apareceram. Todo um rebanho de veados, movendo-se em silêncio no crepúsculo. Para uma garota da cidade como Jane, era uma visão mágica. Ali, onde veados selvagens se sentiam seguros o bastante para aparecer, os Temple pensaram ter encontrado o próprio refúgio. Um lugar onde poderiam se instalar, desconhecidos e despercebidos. O garoto só sobreviveu por uma questão de sorte, disse Viman. Você tem certeza de que foi apenas sorte? Como disse, cheguei a considerar ele suspeito brevemente. Eu precisava, apenas por uma questão de rotina. Mas o garoto estava realmente abalado. Encontramos seu telescópio ainda no campo, onde ele tinha dito que o havia deixado. O céu estava totalmente límpido naquela noite. Era logo o tipo de noite em que se montaria um telescópio. E ele teve várias queimaduras tentando salvar os tios. Sei que uma motorista estava de passagem e levou-o ao hospital. Viman concordou. Uma mulher passou e viu as chamas. Ela levou o garoto para a emergência. Jane virou-se para olhar para a estrada. A última casa que vi ficava a mais de 1 quilômetro daqui. Essa mulher mora por aqui? Creio que não. Você não sabe? Não falamos com ela. Ela deixou o garoto e foi embora. Informou seu telefone à enfermeira, mas houve alguma confusão. Quando ligamos para o número, um cara em Nova Jersey atendeu e não tinha ideia do que estávamos falando. Em certo ponto, sequer pensávamos que se tratava de um crime. Pensamos que fosse um acidente, portanto caçar testemunhas não era prioridade. Foi só mais tarde, depois de sabermos sobre o Semtex, que percebemos que estávamos lidando com um homicídio. Ela pode ter visto algo naquela noite. Talvez até passado pelo assassino na estrada. Não tivemos sorte ao tentar localizar ela. Tanto o garoto quanto a enfermeira descreveram como loura e magra, na faixa dos 40 anos. Confere com a imagem rápida que vimos no vídeo de segurança do hospital. Viman levantou os olhos quando uma chuva leve começou a cair. Portanto, esse é o quebra-cabeça com o qual ficamos. Esta coisa é como um iceberg, com somente uma parte despontando fora d'água. E existe toda uma história mais profunda que não conseguimos enxergar. Ele puxou o capuz para proteger a cabeça. Trouxe o arquivo para você. Por que não dá uma olhada? Me ligue se tiver dúvidas. Ela pegou a espessa resma de papéis que ele entregou. Na verdade, tenho mais uma pergunta. Sobre como Will foi parar em Evanston. Achei que você tivesse ido lá. Eles não te disseram? A psicóloga da escola disse que Will foi indicado pela agência do estado.
Foi a locação mais rápida que já vi na vida. No dia seguinte ao incêndio, enquanto o garoto ainda estava no hospital, recebi um telefonema do gabinete do governador. Colocaram o garoto sob proteção especial. Então, um sujeito chegou em um carro sem placa, pegou o menino e se foram. Um sujeito, alto, cabelo escuro, todo vestido de preto, como um vampiro, todo vestido de preto. Anthony Sansone. Capítulo 17. Iniciou agora essa reunião dos Jacals, anunciou Julia. Maura observava enquanto 6 garotos assumiam seus lugares na sala de química. Como todos sentavam à mesa com Julia no refeitório, Maura tinha aprendido seus nomes. Na segunda fila, bem ali, estava Bruno Shin, que jamais parecia ficar imóvel por um minuto sequer e estava se remexendo, contorcendo na cadeira. Ao lado dele, Arthur Tuoms estava perfeitamente sentado, com as mãos marcadas por cicatrizes de queimaduras unidas sobre a mesa. As cicatrizes, disseram a Maura, eram as lembranças feias de um incêndio iniciado pelo próprio pai do garoto. Perto da porta, estava sentado Lester Grimet, um garoto obcecado por rotas de fuga rápidas. Um escape por uma janela salvara sua vida uma vez, e ele sempre escolhia um assento perto da saída. E, na primeira fila, os 2 membros mais novos dos Jacals, Will Jablonski e Ted Clock. Essas histórias Maura conhecia bem demais. 6 garotos, 6 tragédias, pensou ela. Mas a vida seguia e ali estavam eles, alguns com cicatrizes, todos sobreviventes. Aquele clube era a maneira como lidavam com as perdas e as memórias ruins, uma forma para que até aquelas crianças impotentes se sentissem como guerreiros. Mas, como combatentes do crime, formavam um grupo nada impressionante. Somente Julian se destacava, alto e imperativo, adequado ao papel de presidente do clube. Apesar de Jane ter desconsiderado Jacals como nada mais do que CSI, ensino médio, estava claro que Julian levava a sério a posição de presidente do clube. E os outros garotos pareciam igualmente sérios. Hoje, Jacals, temos conosco uma verdadeira investigadora forense, disse Julia. A doutora Isis trabalha no Instituto Médico Legal em Boston, onde realiza necropsias. Ela é médica, uma patologista forense, uma cientista. E ele olhou para ela com orgulho. Minha amiga. 2 palavras tão simples, contudo a maneira como ele havia falado continha um sentido muito mais profundo para ambos. Ela levantou-se, sorrindo, e dirigiu-se ao clube com o mesmo respeito que atribuíam a ela. Obrigada pela apresentação, Julia. Como ele disse a vocês, sou patologista. Trabalho com os mortos. Examino restos mortais na mesa de necropsia e analiso o tecido sob microscópio para compreender por que as pessoas morreram. Se foi resultado natural de uma doença ou se foi causado por algum trauma ou toxinas. Venenos. Como minha formação científica é em medicina, posso aconselhar vocês a... Ela parou, vislumbrando o movimento no corredor. Um lampejo de cabelos louros. Claire? Gritou ela. Gostaria de se juntar a nós? Todos os meninos se viraram de uma vez para a porta. Claire não tinha como escapar. Portanto, deu de ombros, como se não tivesse nada melhor a fazer, de qualquer modo. Ela caminhou para a primeira fila e sentou-se indiferentemente na cadeira ao lado da de Will. Todos os garotos ainda olhavam para aquela criatura exótica que havia adentrado seu meio. Realmente, pensou Maura, Claire Ward era uma menina estranha. Com o cabelo louro quase branco e cílios claros, parecia sobrenatural, como uma ninfa da floresta, mas sua expressão entediada e ombros caídos irradiavam a pura adolescência. Claire olhou ao redor para os garotos emudecidos. Vocês fazem algo nessas reuniões ou ficam só olhando? Estávamos prestes a discutir o que encontramos no salgueiro, disse Julia, com o que não tive nada a ver. Não importa o que ninguém diga. Apenas seguiremos as evidências, Claire, para onde quer que nos leve. Ele olhou para Maura e continuou. Imaginei, já que você é especialista, que poderia começar nos dizendo a causa da morte. Maura franziu a testa. Causa da morte? Do galo, gritou Bruno. Já sabemos que foi homicídio. Ou frangocídio, na verdade. Mas como ele morreu? Maura olhou para os rostos que a observavam. Estão falando sério, pensou. Estão realmente tratando isto como uma investigação de assassinato. Você o examinou, disse Arthur. Não foi? Rapidamente, admitiu Maura, antes do Sr. Roman descartar os restos. E, tendo por base o ângulo do pescoço, eu diria que estava claramente quebrado. Portanto, seria morte por estrangulamento ou por trauma na coluna. Ela acabou de dizer que o pescoço foi quebrado, disse Bruno. Eu definiria como neurológico e não vascular. E quanto à hora estimada da morte? Perguntou Lester. Sabe qual foi o intervalo post-mortem? Maura olhou de rosto em rosto, impressionada com a saraivada de perguntas. A hora da morte é sempre complicada se não há testemunhas. Em humanos, observamos uma série de indicadores. Temperatura corporal, rigor mortis, livor mortis. Você já tentou aplicar potássio vítreo em um pássaro? Perguntou Bruno. Ela olhou para ele. Não posso dizer que já tentei. Admito que não sei muito sobre patologia de galináceos. Bem, ao menos temos a causa da morte, então. Mas qual é o sentido de abrir o corpo com uma faca? Por que arrancar as tripas e pendurar ele na árvore? Justamente a pergunta que fiz na clareira. Essa pergunta cai na elaboração do perfil, disse Julia.
Por enquanto, vamos nos deter às evidências físicas. Voltei à floresta para tentar encontrar o corpo, mas acho que algum carnívoro levou, portanto não temos os restos para examinar. Também procurei por marcas de solas de sapatos ao redor do galinheiro, mas lamento dizer que a chuva praticamente limpou qualquer vestígio. Portanto, acho que seguiremos para o que vocês encontraram. Ele olhou para Bruno. Quer falar agora? Enquanto Bruno ia para a frente da sala, Maura sentava-se, sentindo-se como aluna que não havia feito dever de casa. Ela não imaginava o que o agitado e ativo Bruno teria para compartilhar. Ele colocou luvas de látex e esticou a mão para pegar algo dentro de um saco de papel pardo. De dentro, saíram os 3 bonecos de gravetos, ainda presos às forças de barbante. Bruno colocou-os sobre o balcão de aço inoxidável do laboratório. Coisas tão triviais, pensou Maura, olhando para os bonecos. Sob as luzes fluorescentes e fortes da sala de aula, as manchas escuras pareciam respingos de lama, e não sangue. Pendendo do salgueiro e virando ao vento, os bonecos pareciam profanos. Agora, tinham perdido poder, reduzidos a nada mais do que aquilo que eram, fardos de gravetos. Temos aqui provas A, B e C, explicou Bruno. Bonecos em forma humana, que parecem ser 2 masculinos e um feminino. São feitos de vários gravetos pedaços de casca de árvore amarrados por barbante. Examinei o barbante. Percebi que é feito de juta. Descobri amostras do mesmo barbante no celeiro, onde é usado para amarrar fardos de feno para os cavalos. Ele colocou a mão no bolso e puxou uma amostra de barbante. Estão vendo? São idênticos. Do nosso próprio celeiro. Ele sentou-se. Arthur, quer ser o próximo? Sugeriu Julian. Identifiquei os gravetos, disse Arthur, levantando-se. A saia feita de casca de árvore foi fácil. É Bétula papirifera. Os gravetos não foram tão fáceis e há 2 tipos diferentes. Tomando por base a casca verde lisa e os espinhos pontiagudos, creio que alguns deles são de Frachinus nigra. Consegui identificar os outros gravetos por causa do cerne em forma de estrela. Acho que são chopo bálsamo. Pode-se encontrar os 3 à margem do córrego. Bom trabalho, disse Julian. Maura olhou para Arthur enquanto ele se sentava e pensou que aquele garoto de 15 anos sabia mais sobre árvores do que ela jamais saberia. CSI. Ensino médio estava se revelando muito mais impressionante do que ela havia imaginado. Lester levantou-se, mas não foi à frente da sala de aula. Ele ficou ao lado da saída, onde se sentia seguro. Analisei a corda usada para pendurar a vítima no galho alto. Precisei voltar e subir na árvore para pegar uma amostra, já que não conseguimos encontrar Herman, a vítima, na floresta. E o que descobriu sobre a corda? Perguntou Julian. É de nylon branco, com 6 milímetros de espessura, trançada em formato diamante. Multiuso e boa força tensional. Resiste a deterioração e mofo. Lester fez uma pausa. Procurei a fonte em todas as partes. E encontrei um rolo inteiro no casebre das ferramentas. Ele sentou-se. Estabelecemos que todos os materiais necessários para fazer os bonecos estavam nos terrenos da escola. Os gravetos, o barbante, a corda. Julian olhou ao redor. Portanto, chegamos à parte difícil. Por quê? Porque alguém mataria um galo, o abriria com uma faca e arrancaria seus intestinos. Porque pendurarem uma trilha pela qual caminhamos praticamente todos os dias. Um lugar onde com certeza o encontraríamos? Ele aguardou uma resposta. Arthur disse, alguém quer atenção. Ou odeia galos, disse Bruno, olhando ostensivamente para Claire. Um ritual religioso, sugeriu Will. Como santeria. Eles matam galinhas, não matam? Um psicopata mata animais por diversão, disse Lester. Talvez ele tenha gostado. Talvez isso o deixe animado, o que significa que fará de novo. Lester fez uma pausa. Na próxima vez, pode não ser uma galinha. Aquilo fez a sala cair em um silêncio. Foi Ted quem quebrou. Acho que é uma mensagem, disse ele. Que tipo de mensagem? Perguntou Julian. Ele está tentando nos dizer algo. Tentando nos avisar algo. A voz de Ted abaixou e tornou-se um sussurro. Alguém mais pergunta por que há 3 bonecos? Maura olhou para os bonecos de gravetos. Em seguida, olhou para Claire, sentada na primeira fila, entre Will e Ted. 2 masculinos. Um feminino. Capítulo 18. As minhas noções de geografia estão um pouco enferrujadas, Risoli. Portanto, me ajude, disse o detetive Crowe. Na última vez em que conferi, New Hampshire não ficava na nossa jurisdição. Jane olhou ao redor da mesa para os detetives reunidos para a conferência. Frost e Moore estavam sentados de frente para ela, mas não pareciam dispostos a bater cabeça com Crowe naquela manhã. A equipe toda, na verdade, parecia desgastada demais para conflitos. Crowe havia massacrado a todos, e ela era a única preparada para desafiá-lo. A única que, na verdade, gostaria de uma boa briga com socos e empurrões. Listei todos os paralelos com o caso Ackerman, disse ela. Há 2 anos, uma bomba explodiu o avião particular dos Jablonski e os matou. O avião caiu em Maryland, destacou Crowe. Também há 2 anos, os pais de Claire Wand foram mortos a tiros, em Londres. Crowe riu. Outro país, pelo amor de Deus. E os 2 eventos ocorrem na mesma semana em que a família de Ted foi atacada em St. Thomas. 3 famílias, Crowe, todas mortas em intervalos de dias. Agora,
Passados 2 anos, os únicos sobreviventes dessas famílias são atacados de novo. É como se alguém estivesse determinado a eliminar as linhagens. E estas 3 crianças serão as últimas a morrer. O que propõe, Rizzoli? Quer voar até Maryland e fazer a investigação da polícia por eles? Voar para Maryland seria um começo. E depois Londres? A polícia de Boston ficaria encantada em pagar a conta. Ah, e não devemos nos esquecer de St. Thomas. Alguém precisa checar aquele incidente. Frost levantou uma mão. Eu me ofereço para ir a St. Thomas. Não estou pedindo viagem de graça para Londres e St. Thomas, disse Jane. Eu só gostaria de dedicar algum tempo a isso. Creio que simplesmente não estamos vendo algumas conexões. Algo que conecte os Ward, os Jablonski e os Clock. Uma enorme conspiração internacional, disse Crowe. Certo, isso merece ser examinado mais a fundo. Não, permaneceremos focados em Andrés Zapata. De repente, ninguém consegue encontrar ele em lugar algum, o que me soa como um homem culpado. Crowe olhou para Frost. O que temos sobre os telefonemas dele? Frost balançou a cabeça. Não usou o celular desde quando os Ackerman foram mortos. Acho que jogou fora ou já voltou à Colômbia. Os telefonemas de Maria não chamaram minha atenção. Então ela tem alguma outra maneira de contatar ele. E-mail. Um intermediário. Portanto, seguiremos para amigos de amigos. Alguma pista nova desde a emissão do boletim essa manhã? Moore concordou com a cabeça. Tantas que estamos tentando permanecer atualizados. Você sabe que diz o mestre Yoda. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Crowe olhou para o relógio e levantou-se abruptamente, endireitando a gravata. Há um repórter esperando por mim. Falou e saiu da sala. Acha que deveríamos mandar alargar a porta? Perguntou Jane. Antes que o ego dele não consiga mais passar. Acho que é tarde demais, disse Moore. Conhecido pela paciência, até ele parecia enojado enquanto recolhia os papéis e enfiava-os em sua maleta. Recentemente, ele falava muito sobre a aposentadoria, e aquele poderia ser o caso que finalmente o empurraria a porta fora. O que acha de Zapata? Jane perguntou a ele. Andrés Zapata tem tudo que Crowe ama em um suspeito. Acesso, oportunidade, uma ficha na polícia. E é um imigrante legal. Você não soa convencido. Tampouco tem um argumento convincente para o refutar. Por enquanto, Zapata é nosso homem. Moore fechou a maleta e saiu lentamente pela porta como um burocrata cansado. Nossa, Jane virou-se para Frost. O que aconteceu com ele? Você não sabe como tem sido por aqui nos últimos dias, disse Frost. Você não tem desfrutado o prazer da companhia de Crowe. Ela ficou sentada, batucando com a caneta nas pastas que tinha trazido para a reunião. Pensou em todas as horas que havia dedicado pesquisando os Ward e os Jablonski. Me diga que o que estou dizendo faz algum sentido. Frost, me diga que há algo estranho nisso tudo. Há algo estranho. Obrigada. Mas não quer dizer que se encaixe nesse caso. Fiz a busca no VCAP. Encontrei centenas de aniquilações de famílias em todo o país. Lamento dizer, mas essas 3 famílias têm muita companhia. Mas são os segundos ataques que fazem com que se destaquem. É como se a morte não desistisse até terminar seu trabalho. Como explicamos isso? Nem todas as loucuras têm explicação. Às vezes, as coisas são como são. Eu nunca gostei dessa resposta. É o tipo de coisa que digo à minha filha. E Regina aceita, certo? Não quer dizer que eu aceite. O celular de Jane tocou. Ela viu o número de Crowe e grunhiu. Depois, revirou os olhos para Frost ao atender. Rizzoli. Viram Zapata em um apartamento em Hopbury. A vigilância seguiu Maria até lá, e o idiota maldito apareceu. Vá agora para lá. Vamos invadir. 10 minutos depois, Jane e Frost pararam ao lado de uma grade e saíram do carro. Crowe já estava lá, andando pomposamente como o general MacTour e exortando as tropas, as quais consistiam dos detetives Arbato e Moore e 2 patrulheiros. A entrada principal fica logo após a esquina, disse Arbato, apontando para o prédio de 4 andares feito de tijolos vermelhos. Caiu e está vigiando a porta. Ainda não viu o suspeito sair. Temos certeza de que é Zapata? Perguntou Moore. Se não for, ele tem um sósia. Maria saltou do ônibus a 2 quarteirões daqui e caminhou direto para este endereço. Meia hora depois, Zapata chegou, atravessou aquele estacionamento e entrou no prédio. Você tem uma lista dos inquilinos? Perguntou Jane. Sim. São 24 apartamentos. 5 estão vagos. Algum nome hispânico? Perguntou Crowe. Checaremos esses primeiro. Um dos patrulheiros riu. Ei, cara, isso é preconceito. Então me processe. Posso ver a lista? Pediu Frost, correndo os olhos pelos nomes. Há um Philbrook morando aqui. Ah, muito hispânico, disse Patrulha. Maria tem uma irmã. Frost levantou o olhar. Ela é casada com o Philbrook. Deve ser lá, disse Crowe. Qual é o apartamento? Diz aqui 210. Quer dizer que fica nos fundos do prédio, disse Arbato. A senha de segurança para o teclado na entrada é um 27. Arbato, ralhou Crowe. Você e esses 2 oficiais fiquem nas saídas. Nós vamos entrar. Quem visse Crowe, Moore, Frost e Jane moverem-se juntos em direção à entrada do prédio saberia que algo estava para acontecer. Mas as pessoas no apartamento 210, que dava para os fundos, estariam cegas quanto a isso. Crowe digitou um 27 no teclado da entrada e a tranca destravou, emitindo um estalo. Enquanto entrava atrás dele, Jane sentia o coração bater forte, as mãos começando a suar.
Aquilo poderia transcorrer facilmente ou poderia se tornar um desastre sangrento, o que significava que aqueles poderiam ser os últimos segundos que ela jamais registraria. Seus sapatos subindo degraus arranhados, o peso da Glock em suas mãos, as costas de Frost bem à sua frente, o colete Kevlar fazendo volume sobre a camisa dele. Ela absorvia todos os detalhes com eficiência instantânea, várias impressões de uma só vez. Eles chegaram ao patamar do segundo andar. O apartamento 210 ficava no final do corredor. Atrás dela, uma porta abriu-se. Jane girou o corpo, virando a arma para trás. Uma jovem encarou-a de volta, com um bebê agarrado nos braços e olhos escuros arregalados aterrorizados. Fique dentro de casa, sibilou Jane. Instantaneamente, a mulher recuou e bateu a porta. Crowe já estava no apartamento 210. Ele parou e lançou um olhar para a equipe. Resolve, sussurrou ele. É seu show. Nos coloque lá dentro. Ela sabia porque ele a havia escolhido. Rosto e voz femininos e não tão ameaçadores. Ela respirou e tocou a campainha. Ficou perto bastante do olho mágico para ocupar toda a área de visão. Infelizmente, aquilo também tornava mais fácil para qualquer um dentro do apartamento explodir sua cabeça. Ela detectou o movimento do outro lado do olho mágico. Alguém estava olhando para ela. A porta abriu-se. Uma mulher hispânica apareceu. Rosto redondo, na faixa dos 40 anos, tão parecida com a empregada dos Ackerman que Jane soube que era a irmã de Maria. Senhora Philbrook? Perguntou Jane. A mulher viu os outros detetives no corredor e gritou. Maria. Vão. Gritava Crowe enquanto empurrava Jane e entrava no apartamento. Coisas demais aconteceram ao mesmo tempo. Detetives invadindo o apartamento. A irmã de Maria berrando em espanhol. Enquanto atravessava a sala, em direção ao cômodo seguinte, Jane captou vislumbres de um tapete manchado, um sofá listrado, um cercado para bebê. Crianças. Há crianças no apartamento. Jane invadiu um quarto, onde cortinas pesadas criavam uma escuridão tão profunda que ela quase não viu as figuras encolhidas no canto. Uma mulher abraçava 2 bebês, com o corpo encolhido em torno das crianças como se quisesse protegê-las com o calor da própria carne. Maria. Passos chocaram-se com metal. Jane agachou-se e entrou por outra porta em um segundo quarto, onde Moore atravessava, atrapalhado, a janela aberta, saindo para a escada de emergência. Zapata? Perguntou Jane. Subiu a escada. Por que para cima? Jane enfiou a cabeça pela janela e viu Arbato e caiu no beco abaixo, com as armas nas mãos. Ela olhou para cima e viu os 3 colegas de equipe subindo a escada atrás do fugitivo. Jane disparou pelo apartamento e correu para a escada do prédio. Se Zapata chegasse ao telhado, poderiam interceptá-lo lá. Ela subia 2 degraus de cada vez. Viu uma porta abrir-se e bater quando passou e subiu o último lance com o coração martelando forte e o peito arfando. Jane atravessou a porta para o telhado e saiu na claridade do meio-dia. Ela viu Zapata escalar e saltar o topo da murada e cair com os 2 pés no telhado. Não se mova, gritou ela. Polícia. Ele parou, olhando para ela. Tinha as mãos vazias. Jeans azuis desbotados, camisa de botões amarrotada, com uma manga rasgada. Durante alguns segundos, havia apenas os 2 naquele telhado. Ela viu o desespero nos olhos dele, que endureceu até uma determinação sombria. Mãos para cima, gritou Crowe quando ele e Frost saltaram para o telhado. Não havia para onde fugir. Havia um guarda diante dele e 2 atrás, todos armados. Jane viu as pernas de Zapata bambearem e pensou que ele estivesse prestes a cair de joelhos em rendição. O que fez em seguida chocou. Ele disparou para a esquerda e correu para a extremidade oposta do telhado, em direção ao beco estreito que separava os prédios vizinhos. Somente um salto olímpico poderia transpor um homem através daquele abismo. Ainda assim, foi o que ele fez, atirando-se da margem do telhado em direção ao outro prédio. Por um instante, pareceu parar no ar, com o corpo esticado em um mergulho de cisne que quase o levou até o outro lado do abismo. Jane avançou rapidamente até a beira do telhado. Viu Zapata segurando desesperadamente a calha de chuva do outro prédio, enquanto suas pernas moviam-se como tesouras no alto de uma queda de 4 andares. Jesus, ele está louco? Sugeriu Frost. Arbato, vá para o prédio ao lado. Gritou Crowe para a rua abaixo. Os 2 detetives dispararam pelo beco. Ainda pendendo e segurando a calha, Zapata tentou puxar o corpo, apoiando os pés contra a parede. Ele balançou uma perna, buscando a beirada do telhado, mas errou. Balançou de novo. Assim que o sapato conseguiu passar sobre a beirada, a calha soltou-se. Jane fechou os olhos, mas não pode fugir do rende do metal caindo nem do baque do corpo de Zapata na calçada. Em algum lugar, uma mulher gritava. Capítulo 19. Maria Salazar estava sentada à mesa de interrogatório, com os ombros curvados para frente e a cabeça baixada enquanto secava as lágrimas. Quando jovem, Maria deve ter sido incrivelmente bela. Aos 45, permanecia bonita, mas, através do espelho onidirecional, Jane via as raízes grisalhas despontando no topo de sua cabeça. Os braços, apoiados na mesa, eram pesados, porém sólidos, com músculos fortalecidos por anos de trabalhos domésticos. Enquanto tinha esfregado, polido e varrido casas de outras pessoas, quais ressentimentos se acumularam dentro dela.
Enquanto tirava a poeira da mobília antiga dos Ackerman e passava o aspirador de pó nos tapetes peças, ocorreu a ela que apenas uma pintura, um colar de esmeraldas da caixa de joias da senhora Ackerman, poderia fazer seus problemas financeiros desaparecerem? Nunca, gemeu Marie na sala vizinha. Nunca roubo nada. Crowe, interpretando o guarda malvado em contrapartida ao guarda legal, Moore, debruçou-se sobre a mesa, com dentes expostos em uma agressividade incontida. Você desarmou o sistema de segurança para seu namorado. Não. Deixou a porta da cozinha destrancada. Não. Arrumou um álibi sólido como pedra para si mesma, dizendo que cuidaria de seus sobrinhos, enquanto Andrés entrava na casa dos Ackerman. Naquela noite ele iria só roubar, o assassinato sempre esteve no plano. Andrés não machucou ninguém. As impressões digitais estão na porta da cozinha. Estão dentro da cozinha. Crowe debruçou-se ainda mais sobre a mesa, e Maria encolheu-se. Jane quase sentiu pena da mulher, pois havia poucas coisas mais horrendas do que o rosnade derem Crowe enfiado em seu rosto. Ele esteve na casa, Maria. Simplesmente entrou pela porta da cozinha. Ele trouxe meu celular. Eu esqueci o telefone em casa naquela manhã, então ele foi até a casa dos Ackerman e deixou impressões digitais dentro da cozinha. Dei café a ele. Eu estava limpando o fogão e ele sentou por 1 minuto. E a senhora Ackerman não se importa com essa visita? Um estranho sentado na cozinha dela? Ela não se importa. A senhora Ackerman sempre foi tão boa comigo. Deixe disso. Os Ackerman não eram como qualquer outro rico babaca. Não pagavam quase nada você para se ajoelhar e esfregar as privadas? Não, eles me tratavam bem. Tinham todo o dinheiro do mundo, e veja só você, Maria, lutando para pagar as contas. É tão injusto. Você merece mais, não acha? Ela balançou a cabeça. Você está inventando isso. Não é a verdade. A verdade é que Andrés tem uma ficha policial na Colômbia. Tráfico de drogas. Roubos. Ele nunca machucou ninguém. Sempre há uma primeira vez. Deve ser tentador quando pensamos em pessoas tão ricas quanto os Ackerman. Todas aquelas coisas bonitas, ali, para serem pegas. Ele tirou uma evidência da caixa que havia levado para a sala. Encontramos isso no seu apartamento, Maria. Belos brincos de pérola. Como conseguiu comprar? A senhora Ackerman deu para mim. De Natal. Deu para você? Claro. Ela deu. Valem cerca de $500. Um bônus muito bom. Ela não queria mais os brincos. Disse que eu poderia ficar com eles. Ou ela descobriu que você os tinha roubado. Talvez seja esse motivo de Andrés precisar matar eles, mantê-los em silêncio para que você não fosse presa. Maria ergueu a cabeça, mostrando os olhos inchados e úmidos e o rosto vermelho de raiva. Você é um demônio. Estou apenas tentando manter a cidade segura. Inventando mentiras? Você não sabe quem eu sou. Não sabe quem é Andrés. Sei que ele era um criminoso. Sei que fugiu. Isso me diz que é culpado. Ele estava com medo. De quê? Colômbia. Ele não pode voltar para a Colômbia. Matariam ele. Então ele preferiu morrer aqui? Maria pousou o rosto nas mãos. Ele queria viver. Ela soluçou. Ele queria ser deixado em paz. Diga a verdade, Maria. Está é a verdade. Conte a verdade. Crowe parou quando Moore tocou seu ombro. Apesar de nenhuma palavra ter sido dita, Jane viu o olhar trocado pelos dois. Viu o movimento de cabeça de Moore, em reprovação, respondido pelo olhar de Crowe. Abruptamente, Crowe aprumou-se. Pense a respeito, Maria, disse-lhe antes de sair da sala. Cara, murmurou Frost ao lado de Jane. Esse é um babaca com esteroides. Através do espelho unidirecional, Jane observou Moore permanecer sentado com Maria. Ele não ofereceu um toque reconfortante nem uma palavra tranquilizadora, enquanto a mulher continuava soluçando, abraçando o próprio corpo como que tentando parar de tremer. Não há provas suficientes aqui, disse Jane. As impressões digitais na porta da cozinha, inquiriu Frost. O fato de que ele fugiu? Dá um tempo. Você soa como Crowe. E os brincos? Quem dá à empregada um presente caro como esse? Talvez seja verdade. Talvez a senhora Ackerman fosse uma mulher generosa. Não podemos provar o contrário. E penso naquela casa e em todas as coisas que Zapata poderia ter roubado caso tivesse sido um roubo planejado. Até a caixa de joias foi deixada. Ele ficou assustado. Correu antes que pudesse pegar qualquer coisa. Isso soa plausível? Deve incomodar você. Com certeza, me incomoda. Na sala ao lado, Maria levantou-se lentamente, apoiada na mão de Moore. Enquanto ele guiava a empregada até a porta, Jane disse, em voz baixa, também incomoda Moore. O problema é que você não tem nada a seguir. Apenas um mau pressentimento. Aquilo não bastava, mas tampouco era algo que ela pudesse ignorar. Um mau pressentimento era o subconsciente dizendo que você tinha deixado algo passar, um detalhe que poderia mudar o curso de uma investigação, algo que poderia mudar vidas. O telefone de Jane tocou. Quando viu o nome de quem ligava, ela foi tomada por outro mau pressentimento. Frank. Ela atendeu com um suspiro. Telefonei 2 vezes hoje e você não atendeu. Eu estava ocupada, perseguindo suspeitos, assistindo a um homem morrer. Sim, bem, agora é tarde demais. Já bateu no ventilador. O que está acontecendo? Nós estamos na casa de mamãe, e Corsac acaba de chegar. Nós? Quer dizer que papai também está aí? Sim. Estão todos gritando uns com os outros. Jesus? Frank, você precisa afastar papai e Corsac, e tirar um deles daí. Juro que vão se matar, Jane. Certo, certo.
Vou já para aí. Ela desligou. Lembre-se, não há nada mais perigoso do que uma ligação de casa, disse Frost, sendo espetacularmente inútil. Só espero não precisar chamar um advogado. Para o seu pai? Para mim. Depois de matar ele. Capítulo 20. Quando saiu do carro, Jane podia ouvir os gritos. Ela passou às pressas por 3 veículos que reconheceu largados diante da casa da mãe e bateu na porta. Bateu de novo quando ninguém respondeu, todos provavelmente surdos por causa da briga. Finalmente, a polícia chegou, disse uma voz rabugenta atrás dela. Jane virou-se e viu a vizinha da casa ao lado, a senhora Kaminsky, olhando fixamente para ela. A mulher já parecia uma anciã 20 anos atrás, e a passagem nas décadas não mudará nada, como se ela tivesse ficado congelada no tempo, com o rosto cimentado em uma carranca. Essa vizinhança decaiu demais, continuou a senhora Kaminsky. Todos esses passeios com homens estranhos. Perdão? Disse Jane. Sua mãe costumava ser respeitável. Uma mulher boa e casada. Meu pai a abandonou. E isso é desculpa para enlouquecer por aí? Enlouquecer? Minha mãe? A porta da frente se abriu. Graças a Deus você está aqui, disse Corsac. São 2 contra 1. Ele agarrou o braço de Jane. Venha me ajudar. Está vendo? Disse a senhora Kaminsky, apontando para Corsac. É dele que estou falando. Jane entrou na casa, atrás de Corsac, aliviada por fechar a porta e livrar-se do olhar reprovador da vizinha. O que quer dizer com 2 contra 1? Estou sozinho aqui. Seu pai e Frank insistem sem parar, tentando convencer sua mãe a me largar. O que mamãe diz? Quem sabe que ela fará? A qualquer minuto, perderá a cabeça. Colocar todos aqueles homens para fora seria um ótimo começo, pensou Jane enquanto seguia o som das vozes até a cozinha. É claro que esta batalha precisava acontecer na cozinha, onde uma faca afiada estava sempre à mão. É como se você tivesse sido tomada por alienígenas e não conseguisse pensar por conta própria, disse o pai de Jane. Mãe, não reconhecemos mais você, completou Frank. Só quero a antiga Angela. Minha esposa e eu juntos, como costumávamos ser. Angela estava sentada à mesa, segurando a cabeça com mãos firmes como que para abafar as vozes que a assediavam. Pai, Frank, disse Jane, deixem a mamãe em paz. Angela fitou a filha com olhos desesperados. O que faço, Jane? Está me deixando tão confusa. Não há confusão aqui, disse Frank. Somos casados e pronto. Na semana passada, iam se divorciar, disse Corsac. Foi um mal-entendido. E o nome dela era Sandy, murmurou Angela. Ela não significou nada. Não foi o que ouvi, disse Corsac. Isso não tem nada a ver com você, disse o irmão de Jane. Por que ainda está aqui, babaca? Por que amo essa mulher? Está bem? Depois que seu pai foi embora, fui eu quem ficou ao lado dela. Fui eu quem a fez rir de novo. Corsac pousou uma mão possessiva no ombro de Angela. Agora seu pai precisa seguir em frente. Não toque na minha esposa. Frank deu um tapa na mão de Corsac, afastando-a a Corsac eriçou-se. Você bateu em mim? O quê? Quer dizer esse tapinha? Frank empurrou com força o braço de Corsac. Ou quer dizer isso? Pai, não, interferiu Jane. O rosto de Corsac corou até um vermelho perigoso. Com ambas as mãos, ele empurrou Frank Rizzoli para trás, contra o balcão da cozinha. Isso foi agredir um oficial da polícia. O irmão de Jane enfiou-se entre os 2 homens. Ei, você não é mais um policial, gritou Frank. E não é de surpreender. Gorducho com coração ruim. Pai, implorou Jane enquanto empurrava o porta-facas de madeira para longe do pai. Parem, vocês 2. Corsac ajeitou a gola da camisa. Vou deixar passar o que aconteceu aqui por causa de Angela, mas não pense que esquecerei. Saia da minha casa, babaca, disse Frank. Sua casa? Você a abandonou, respondeu Corsac. Isso faz com que a casa seja dela. Eu pago hipoteca há 20 anos. Agora acha que pode simplesmente se intrometer na minha propriedade? Propriedade? Angela, de repente, aprumou-se, como se tal palavra tivesse enfiado uma lança ao longo do seu corpo. Propriedade? É isso que sou para você. Frank? Vãe, disse Frank. Papai não quis dizer nesse sentido. Com certeza quis. Não, eu não quis, disse Frank. Estou apenas dizendo. Angela disparou contra ele um olhar de 1000 volts. Não sou propriedade de ninguém. Sou dona de mim mesma. Diga a eles, querida, disse Corsac. Frank e Frank ralharam ao mesmo tempo. Calha a boca. Quero que vocês saiam daqui, disse Angela, levantando-se de seu lugar à mesa, uma valquíria pronta para a batalha. Saiam, ordenou ela. Frank e Corsac entreolharam-se incertos. Bem, vocês ouviram, disse Corsac. Quero dizer todos vocês. Todos vocês, disse Angela. Corsac balançou a cabeça, perplexo. Mas, Ange, vocês estão me deixando com dor de cabeça com todos esses empurrões e gritos. É a minha cozinha, minha casa, e as quero de volta. Agora. Mãe, isso parece uma boa ideia, disse Frank. Uma ótima ideia. Ele deu um tapinha nas costas do pai. Vamos, pai. Dê tempo e ela recobrará os sentidos. Isso não ajudará seu pai. Angela fulminou com os olhos dos intrusos na cozinha. Bem, o que estão esperando? Ele sai primeiro, disse Frank, apontando para Corsac. Por que eu? Estamos todos saindo.
Mãe, disse Jane. Ela pegou o braço de Corsa que puxou em direção à porta da frente. Frank, tire papai daqui. Não você, Jane, pediu Angela. Você fica. Mas você acabou de dizer, quero que os homens saiam. São eles que estão causando essa dor de cabeça. Quero que você fique para que possamos conversar. Cuide disso, Jane, disse Frank, e ela não ignorou o tom ameaçador na voz dele. Lembre-se de que somos uma família. Isso não muda. Às vezes, era melhor mudar, pensou ela enquanto os homens saíam da cozinha, deixando um rastro de hostilidade tão espesso que ela quase podia sentir seu cheiro. Jane não ousou dizer nada e não moveu um músculo sequer até ouvir a porta da frente fechar e 3 motores de carro sendo acelerados ao mesmo tempo. Suspirando aliviada, Jane deslizou o porta-facas para o lugar habitual, sobre o balcão, e olhou para a mãe. Aquela era uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Frank era o filho de quem Angela parecia mais orgulhosa, o filho que pertencia aos fuzileiros navais que jamais errava, mesmo quando atormentava os irmãos. Mas hoje Angela não pedirá por Frank, pedirá por Jane. E agora que estavam a sós, a filha tomou seu tempo para estudar a mãe. O rosto dela continuava corado por causa de sua explosão. Com a cor nas bochechas e o fogo nos olhos, Angela não parecia propriedade de nenhum homem. Parecia uma mulher que deveria estar brandindo uma lança e um machado de batalha, soltando fogo pelas narinas. Mas, ao ouvir os 3 carros partirem, a guerreira pareceu definhar, deixando apenas uma desgastada mulher de meia-idade, que desabou na cadeira e enterrou a cabeça nas mãos. Mãe? Chamou Jane. Tudo o que eu queria era mais uma chance no amor. Mais uma chance de me sentir viva. O que quer dizer? Não se sentia assim? Sentia que era invisível. Todas as noites, eu servia o jantar para seu pai. Observava comer tudo sem fazer um elogio. Eu achava que deveria ser assim quando ser casado por 35 anos. Como eu saberia que as coisas podiam ser diferentes? Eu achava que era assim e pronto. Meus filhos cresceram e têm uma casa com um belo quintal. Quem sou eu para reclamar? Jamais soube que você era infeliz, mãe. Eu não era. Era apenas. Angela deu de ombros. Presente. Respirando. Você ainda é recém-casada. Você e Gabriel provavelmente não sabem do que estou falando e espero que jamais saibam. É terrível pensar que os melhores anos da sua vida já terminaram. Ele me fazia sentir assim. Mas você ficou tão transtornada quando ele se foi. É claro que fiquei transtornada. Ele me deixou por outra mulher. Quer dizer que você não queria, mas não queria que ela ficasse com ele. Por que é tão difícil entender? Jane deu de ombros. Acho que entendo. E foi ela quem se deu mal. A vagabunda. Angela riu, soltando um cacarejo alto e cínico. Acho que os dois se deram mal. É por isso que papai quer voltar para casa. Imagino que seja um pouco tarde demais. O lábio inferior de Angela tremeu, e ela baixou o olhar para a mesa, na qual suas mãos repousavam. Décadas na cozinha, décadas de queimaduras de óleo quente de cortes de facas tinham deixado marcas de batalha naquelas mãos. Não sei, murmurou ela. Você acabou de me dizer o quanto era infeliz. Eu era. Então, Vince apareceu e me senti uma nova mulher. Uma mulher jovem. Fazíamos loucuras juntos, coisas que jamais sonhei em fazer, como disparar uma arma e nadar pelados. Informação demais, mãe. Informação demais. Ele me leva para dançar, Jane. Você se lembra da última vez em que seu pai me levou para dançar? Não, nem eu. Aí é que está. Certo. Jane suspirou. Então lidaremos com essa situação. A decisão é sua. E, seja qual for, estarei do seu lado. Mesmo que significasse usar um vestido cor-de-rosa no casamento. O problema é esse, Jane. Não consigo decidir. Mas você disse o quanto Vince deixa você feliz. Mas Frank disse a palavra mágica. Família. Angela levantou os olhos atormentados. Isso tem significado. Todos esses anos juntos. Ter você e seus irmãos. Seu pai e eu temos uma história. E isso é algo que não posso apenas dar as costas. Quer dizer que história é mais importante do que ser feliz? Ele é seu pai, Jane. Isso importa tão pouco para você? Jane balançou a cabeça, confusa. Isso não tem nada a ver comigo. É sobre você e o que você quer. E se o que eu quero fazer me deixa com um sentimento de culpa? E se eu me casar com Vince e passar o resto da vida arrependida por não ter dado uma segunda chance à nossa família? Frank jamais me perdoaria. E ao padre Flanagan e todo mundo na igreja. E os vizinhos, esqueça os vizinhos. São uma causa perdida. Portanto, veja bem, há muito a considerar aqui. Era muito mais fácil quando eu era mulher traída, e todos diziam coisas como vá em frente, garota. Agora, tudo virou de ponta cabeça e sou eu quem está destruindo a família. Sabe o quanto é difícil para mim ser a grande prostituta Babilônia. Melhor escarlate do que deprimida e cinzenta, pensou Jane. Ela estendeu a mão sobre a mesa para tocar o braço da mãe. Você merece ser feliz. É tudo o que posso dizer. Não deixe que o padre Flanagan ou a senhora Kaminsky ou Frank convençam você a fazer o que não quer. Eu gostaria de ser como você, tão segura de si. Olho para você e me pergunto como criei uma filha tão forte. Alguém que faz o café da manhã, alimenta a filha e prende criminosos? Sou forte porque você me criou assim, mãe. Angela riu e correu uma mão sobre os olhos. Sim, sei. Olhe para mim, uma boba chorona, dividida entre meu amante e minha família. Esse membro da sua família deseja que você pare de se preocupar com isso. Impossível.
Estão certos quando dizem que família é carne e osso. Se eu perder Frank por causa disso, será como decepar meu próprio braço. Quando se perde a família, perde-se tudo. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Jane enquanto ela dirigia para casa. A mãe estava certa. Se você perde a família, perde tudo. Ela havia visto que tinha acontecido pessoas que perderam maridos ou esposas, ou filhos em assassinatos. Ela vira o quanto o luto encolhia vidas, como rostos envelheciam de um dia para o outro. Por mais difícil que fosse oferecê-los conforto, prometê-los resultados através da justiça, ela não conhecia realmente, nem gostaria de conhecer, as profundezas de seu sofrimento. Somente outra vítima compreenderia. E era por isso que uma escola como Evenson existia. Era um lugar para que os feridos se curassem cercados por aqueles que compreendiam. Ela havia conversado com Maura naquela manhã, mas não foi atualizada sobre o destino de Zapata. Com o principal suspeito morto, e Ted presumivelmente fora de perigo, elas precisavam decidir se estava na hora de trazê-lo para Boston. Ela parou no estacionamento e estava prestes a ligar para o celular de Maura quando se lembrou de que não havia sinal em Evenson. Na listagem de chamadas, encontrou o número da linha fixa que Maura tinha usado na última vez. Depois de 6 toques, uma voz trêmula atendeu. Evenson. Doutora. Veliver? Aqui é a detetive Risoli. Ela guardou uma resposta. Alô? Está aí? Sim. Sim. Uma risada assustada. Ah, meu Deus, são tão lindos. O que é tão lindo? Nunca vi pássaros assim. E o céu? Cores tão estranhas. Doutora. Veliver? Posso falar com a doutora. Isis? Não sei onde ela está. Poderia pedir a ela para me ligar? Você a verá no jantar. Não? Não vou jantar. Tudo está com um gosto tão estranho hoje. Veliver emitiu um guinche de deleite. Se você ao menos pudesse ver esses pássaros. Eles estão tão próximos que quase posso tocar neles. Jane ouviu-a pousando o fone. Ouviu passos afastando-se. Doutora. Veliver? Alô? Não houve resposta. Jane franziu o rosto ao desligar, perguntando-se que espécie de pássaro poderia ter encantado tanto mulher, e imaginou pterodátilos girando sobre as florestas do Maine. No mundo que era Evenson, tudo parecia possível. Capítulo 21. Assassina de galinha. Apesar de ninguém dizer, Claire sabia o que sussurravam quando se inclinavam, aproximando as cabeças uns dos outros, ou olhavam para ela nas outras mesas no refeitório. É ela. Todos sabiam que Claire tinha tentado chutar Herman havia alguns dias, diante dos estábulos, o que a tornava a principal suspeita. No tribunal da fofoca, ela havia sido julgada e condenada. Claire cortou uma couve de Bruxelas. O sabor era tão amargo quanto o ressentimento dela, mas comeu mesmo assim, mastigando mecanicamente enquanto tentava ignorar os sussurros e os olhares. Como sempre, Brianna era a líder do grupo, apoiada pelas princesas. O único que olhava para Claire com alguma simpatia óbvia era Urso, o cachorro, que se levantou de seu lugar habitual aos pés de Julian e trotou até ela. Claire deu-a com sorrateiramente um pedaço de carne, sobre a mesa, e, piscando, verteu lágrimas quando ele lambeu sua mão, agradecido. Cães eram muito mais gentis do que humanos. Aceitavam você do jeito que você era. Ela esticou o braço e afundou a mão no pelo espesso de Urso. Pelo menos, ele sempre seria seu amigo. Posso me sentar à sua mesa? Ela levantou os olhos e viu Ted segurando uma bandeja com seu jantar. Fique à vontade. Mas sabe o que acontecerá se sentar. O quê? Jamais será um dos garotos legais. Nunca fui, de todo modo. Ele sentou-se. Claire olhou para a refeição dele, composta por batatas assadas, couve de Bruxelas e ervilhas. O que você é? Vegetariano? Sou alérgico. A quê? Peixe. Camarão. Ovos. Ele usou os dedos para enumerar a lista de alergias. Trigo. Amendoins. Tomates. E, talvez, mas não tenho certeza, morangos. Nossa, como você não morre de fome? Sou tão carnívoro quanto você. Ela olhou para o rosto pálido de Ted e seus braços finos. Se pensou que era o garoto com menos aparência de carnívoro que já conheceu. Gosto de carne. Ontem, comi galinha. Ele fez uma pausa e, de repente, suas bochechas ficaram rosadas. Desculpe, murmurou ele. Não matei Herman. Não importa o que todos estejam dizendo. Não são todos que estão dizendo. Ela bateu o garfo na mesa. Não sou burra, Ted. Will acredita em você. E Julian diz que um bom investigador sempre evita julgamentos apressados. Ela olhou para a outra mesa e viu o sorriso de desdém de Brianna. Aposto que ela não está me defendendo. Isso é por causa de Julia? Ela olhou para Ted. O quê? É por isso que você e Brianna se odeiam? Por que vocês gostam de Julia? Não sei do que está falando. Brianna diz que você tem uma queda por ele. Ted olhou para o urso, que balançava a cauda, esperando outro pedaço de carne. E que é por isso que você vive mexendo com o cachorro dele. Para fazer com que Julian goste de você. Seria o que todos pensavam? Ela empurrou o urso e ralhou. Pare de me incomodar, cachorro burro. O refeitório inteiro ouviu e virou-se para Claire, que se levantava. Por que vai embora? Perguntou Ted. Ela não respondeu. Apenas deixou o refeitório e o castelo. Lá fora, ainda não havia escurecido. Era mais um crepúsculo de verão que resistia em morrer. As andorinhas giravam em círculos no céu.
Claire seguiu o caminho de pedra ao redor do prédio, examinando a sombra sem muito ânimo, em busca de lampejos que revelassem vagalumes. Os grilos cricrilavam tão ruidosamente que ela não ouviu ruído vindo de cima. Então, algo caiu com um baque aos seus pés. Um pedaço de ardósia. Isso poderia ter me atingido. Ela olhou para o alto e viu uma figura empoleirada na beira do telhado. Com a silhueta destacada contra o céu noturno, braços abertos como asas, parecia pronta para alçar voo. Não. Claire queria gritar, mas nada saiu de sua garganta. Não. A figura saltou. No céu que escurecia, as andorinhas continuavam a circular e a subir, mas o corpo mergulhou diretamente para baixo, como um pássaro condenado despido das asas. Quando Claire abriu os olhos, viu a poça negra espalhando-se, crescendo como uma corona ao redor do crânio estilhaçado da doutora Anna Veliver. O principal legista no estado do Maine era o Dr. Dawson, que Maura tinha conhecido anos antes em uma conferência sobre patologia forense. Em todas as convenções desde então, encontravam-se para jantar, discutiam casos estranhos e compartilhavam fotografias das férias e das famílias. Mas não foi Dalger que emergiu do SUV branco com placa especial do serviço de legista. Em seu lugar, saiu uma jovem que usava botas, calças largas e um casaco de lã, como se houvesse chegado de uma caminhada em uma trilha. Ela aproximou-se entre veículos da Polícia Estadual do Maine com passos confiantes de alguém que sabia andar em uma cena de assassinato e caminhou diretamente até Maura. Sou a doutora Emma Owen. Você é a doutora Islis, certo? Boa dedução, disse Maura enquanto apertavam as mãos automaticamente, mesmo que fosse estranho fazer isso com outra mulher. Ainda mais com uma que sequer parecia velha o bastante para ter terminado a faculdade, muito menos a formação em patologia. Não foi uma dedução, na verdade. Vi sua foto no artigo que publicou ano passado no Jornal de Patologia Forense. Dalger fala o tempo todo sobre você, então sinto como se já a conhecesse. Como está Dalger? Está no Alasca esta semana, de férias. Do contrário, estaria aqui pessoalmente. Com uma risada irônica, Maura disse, e essas deveriam ser as minhas férias. Que merda. Você vem ao Maine, e os corpos seguem você. A doutora Owen tirou protetores para sapatos que estavam no bolso, com a graça de uma dançarina, colocou-os enquanto se equilibrava em uma perna. Assim como tantas jovens médicas que estavam mudando a cara da profissão, a doutora Owen parecia inteligente, atlética e segura. O detetive Roland já me passou as informações pelo telefone. Você achou que algo assim poderia acontecer? Reparou em algum sinal de desejo suicida ou depressão? Não. Estou tão chocada quanto todo mundo aqui. Para mim, a doutora Veliver parecia perfeitamente bem. A única diferença foi não ter descido para o jantar. E a última vez em que a viu? No almoço. Creio que tenha atendido o último aluno a 1 hora. Ninguém a viu depois. Até ela pular. Você tem alguma teoria? Alguma ideia de por que ela faria isso? Absolutamente nenhuma. Estamos todos perplexos. Bem, disse a mulher, se uma especialista como a doutora Islis não sabe, então realmente temos um mistério. Ela colocou um par de luvas de látex. O detetive Roland disse que há uma testemunha. Uma das alunas viu o que aconteceu. Ah, Deus, isso vai causar pesadelos à garota. Como se Claire Wand já não tivesse sua cota de pesadelos, pensou Maura. A doutora Owen olhou para o alto do castelo, com suas janelas acesas contra o céu noturno. Uau! Nunca estive aqui. Nem sabia que esta escola existia. Parece um castelo, construído no século XIX por um barão ferroviário. A julgar pela arquitetura gótica, creio que se imaginava membro da realeza. Sabe de onde ela saltou? Da passarela no telhado. Leva até o torreão, onde fica o escritório dela. A doutora Owen levantou o olhar até o torreão, onde as luzes do escritório de Veliver ainda brilhavam. Parece ter uns 25 metros de altura, talvez até mais. O que acha, doutora Islis? Eu concordo. Ao descerem pelo caminho que contornava o castelo, Maura perguntou-se em que momento assumirá o papel de autoridade sênior. Status evidenciado quando a jovem dirigiu-se a ela por doutora Islis. À frente, havia os feixes de luz das lanternas carregadas por 2 detetives da polícia do estado do Maine. O corpo que jazia aos pés deles estava coberto por um plástico. Boa noite, cavalheiros, disse a doutora Owen. Não são sempre psicólogos que fazem esse tipo de coisa, comentou um dos detetives. Ela era psicóloga. A doutora Veliver era psicóloga da escola, respondeu Maura. O detetive grunhiu. Como eu dizia, acho que há um motivo para escolherem essa profissão. Quando a doutora Owen levantou o plástico, os 2 policiais iluminaram o corpo. Anna Veliver estava deitada de costas, rosto exposto à luz, cabelo espalhado em torno da cabeça como um ninho cinza e embolado. Maura olhou para as janelas do dormitório do 3º andar e viu a silhueta de alunos olhando para baixo, acompanhando uma cena que crianças jamais deveriam ver. Doutora Islis, a doutora Owen ofereceu um par de luvas a Maura. Caso queira se juntar a mim. Maura não recebeu o convite particularmente bem, mas colocou as luvas e agachou-se ao lado da colega mais nova. Juntas, apalparam o crânio, examinaram os membros e somaram as fraturas óbvias. Tudo que queremos saber é se foi acidente ou suicídio, disse um detetive. Já excluíram o homicídio? Comentou a doutora Owen. Ele concordou com um gesto de cabeça. Conversamos com a testemunha, uma menina chamada Claire Ward, 13 anos. Ela estava aqui fora,
Estava bem aqui quando aconteceu, e viu apenas a vítima no telhado. Disse que a mulher abriu os braços e mergulhou. Ele apontou para o torreão iluminado. A porta do escritório estava totalmente aberta e não detectamos qualquer sinal de luta. Ela saiu para a passarela do telhado, passou por cima do parapeito e saltou. Por quê? O detetive deu de ombros. Isso deixarei para os psicólogos. Para os que não saltaram. A doutora. Owen levantou-se rapidamente, mas Maura sentiu o peso da idade enquanto se levantava mais devagar, com o joelho direito rígido devido a anos demais de jardinagem e a 4 décadas de desgastes inevitáveis aos tendões e cartilagens. Mais um lembrete crepitante de que uma nova geração sempre estava aguardando sua vez. Portanto, tendo por base o que a testemunha te contou, disse a doutora. Owen, não parece uma morte acidental, a menos que ela tenha subido acidentalmente no parapeito e saltado acidentalmente do telhado. Tudo bem. A doutora. Owen tirou as luvas. Preciso concordar. A forma de morte é suicídio. Exceto que nunca suspeitamos disso, disse Maura. Não houve qualquer sinal. No escuro, Maura não conseguia ver as expressões dos 2 policiais, mas podia imaginá-los revirando os olhos. Quer um bilhete de suicídio? Sugeriu um detetive. Quer uma razão. Eu conhecia essa mulher. Esposas acham que conhecem os maridos. E pais acham que conhecem os filhos. Escuto sempre a mesma coisa. Não houve nenhum sinal. Estou plenamente ciente de que as famílias, às vezes, não têm noção. Mas isso... Maura fez uma pausa, ciente de 3 pares de olhos observando a distinta legista de Boston tentar defender algo tão ilógico quanto uma intuição. Vocês precisam entender que o trabalho da doutora Veliver era atender crianças traumatizadas, ajudá-las na recuperação após traumas emocionais graves. Era o trabalho da vida dela. Porque ela os traumatizaria ainda mais. Porque morreria de modo tão impressionante. Você tem uma resposta? Não, não tenho. E tampouco os colegas dela têm. Ninguém aqui compreende. Parentes? Sugeriu a doutora. Owen. Qualquer um que possa oferecer insights. Ela era viúva. Até onde sabe o diretor Baum, ela não tinha família. Então, receio que seja apenas mais um caso sem explicação, disse a doutora. Owen. Mas realizarei uma necropsia, ainda que a causa da morte pareça evidente. Maura baixou o olhar para o corpo e pensou que determinar a causa da morte seria a parte mais fácil. Corte a pele, examine órgãos com rupturas e ossos quebrados e encontrará respostas. O que o preocupava eram as perguntas que não poderia responder. Os motivos e os tormentos secretos que levavam os seres humanos a matar estranhos ou a tirar a própria vida. Depois que o último veículo oficial finalmente partiu naquela noite, Maura subiu para a sala dos professores, onde a maioria dos funcionários estava reunida. O fogo ardia na lareira, mas ninguém tinha acendido lâmpadas, como se não conseguissem suportar nenhuma luz forte naquela noite trágica. Maura afundou em uma poltrona de veludo e observou a luz do fogo reluzir nos rostos. Ela ouviu um tilintar suave quando Gottfried serviu uma taça de conhaque. Sem uma palavra, ele sentou-se à mesa ao lado de Maura, presumindo que ela também se beneficiaria de uma bebida forte. Ela aqueceu com o movimento da cabeça e, agradecida, tomou um pequeno gole. Alguém aqui deve ter uma ideia de por que ela fez isso, disse Lily. Deve ter havido algum sinal, algo que não tenhamos percebido. Não podemos conferir os e-mails dela porque não sei sua senha, disse Gottfried. Mas a polícia revistou seus bens pessoais em busca de um bilhete de suicídio. Nada. Falei com o cozinheiro e o jardineiro, mas eles não viram nada significativo, nem mesmo um único sinal de que Ana tivesse tendências suicidas. Vi Ana no jardim pela manhã, cortando rosas para decorar sua mesa, disse Lily. Isso soa como algo que uma mulher suicida faria. Como saberíamos? Murmurou o doutor Pascoal Antonio. Era ela a psicóloga. Gottfried olhou para os colegas ao redor da sala. Todos vocês falaram com os alunos. Algum tem uma resposta? Nenhum, respondeu Carla Duplessis, a professora de literatura. Ela tinha 4 sessões com alunos marcadas para hoje. Arthur Holmes era a última agendada, a 1h da tarde, e ele disse que ela apenas parecia um pouco distraída, nada mais. As crianças estão tão perplexas quanto nós. Se você acha que é difícil para nós, imagine o quanto é duro para eles. Ana atendia às necessidades emocionais deles, e agora eles descobrem que ela era ainda mais frágil. Faz com que se perguntem se podem contar conosco, se adultos são fortes o bastante para os defenderem. E é por isso que não podemos parecer fracos. Não agora. As palavras roucas vieram de um canto sombrio da sala. Era Romain, o guarda florestal, o único que não encontrava conforto em uma reconfortante taça de conhaque. Precisamos cuidar dos nossos afazeres como sempre. Isso seria antinatural, disse Carla. Todos precisamos de tempo para processar o que aconteceu. Processar? Essa é só uma palavra bonita para fechar a cara e chorar. A mulher se matou. Não há nada a fazer exceto seguir em frente. Com um grunhido, ele levantou-se e saiu da sala, deixando um rastro de cheiro de pinheiros e tabaco. Lá se vai a bondade humana, disse Carla, suspirando. Com Romain como exemplo, não é de surpreender que tenhamos alunos matando galinhas. O senhor Romain levantou um ponto válido sobre a importância de manter a rotina, disse Gottfried. Os alunos precisam disso. Precisam de tempo para o luto, é claro, mas também precisam saber que a vida continua. Ele olhou para Lily. Vamos em frente com a viagem a Quebec? Não cancelei nada, disse ela. Os quartos do hotel estão reservados e as crianças estão falando sobre a viagem há semanas.
Então deve as levar, como prometido. Não são todas, são? Perguntou Maura. Considerando a situação de Ted, creio que seja perigoso demais ele ficar em público e exposto. A detetive Rizzoli deixou isso perfeitamente claro, disse Lily. Ele permanecerá aqui, onde sabemos que está seguro. Will e Claire também ficarão. E, é claro, Julian. Lily sorriu. Ele me disse que deseja passar mais tempo com você. O que é um grande elogio, doutora. Isvis, vindo de um adolescente. Isso ainda me parece errado, de alguma maneira, disse Carla. Levar eles em uma viagem divertida quando Ana acaba de morrer. Deveríamos ficar aqui para honrar ela, para descobrir o que a levou a fazer isto. Pesar, disse Lily em voz baixa. Às vezes, ele te alcança, mesmo anos depois. Pasco Antônio limpou a garganta. Aquilo aconteceu. Quando? Há 22 anos? Você está falando sobre o assassinato do marido de Ana? Perguntou Maura. Pasco Antônio concordou com a cabeça e estendeu a mão para pegar a garrafa de conhaque e encher sua taça. Ela me contou tudo a respeito. Como Frank foi retirado do carro. Como a companhia para a qual ele trabalhava pagou o resgate e como Frank acabou executado mesmo assim. Seu corpo foi abandonado dias depois. Ninguém jamais foi preso. Isto deve ter enfurecido ela, disse Maura. E raiva voltada para dentro resulta em depressão. Se ela carregou esta raiva durante todos estes anos, todos carregamos, disse Pasco Antônio. É por isso que estamos aqui. Por isso escolhemos este trabalho. Raiva é o combustível que nos mantém em movimento. Combustível também pode ser perigoso. Explode. Maura olhou ao redor da sala, vendo um grupo de pessoas marcadas pela violência. Tem certeza de que vocês conseguem lidar com ele? Seus alunos conseguem? Viu que estava pendurado no salgueiro. Alguém aqui já provou que é capaz de matar. Houve um desconfortável momento de silêncio, enquanto os professores se entreolharam. Gauthier disse, isso nos preocupa, disse Gauthier. É algo que Ana e eu discutimos ontem. Um de nossos alunos pode ser profundamente perturbado, talvez até um psicopata, completou Lily. E vocês não têm ideia de quem é? Gauthier balançou a cabeça. Era o que mais incomodava Ana. Que ela não tivesse a menor ideia de que aluno pudesse ser. Um psicopata. Profundamente perturbado. A conversa incomodou Maura enquanto ela subia a escada mais tarde. Pensou nas crianças traumatizadas e no quanto a violência pode perverter a alma. Pensou em que tipo de criança mataria um galo por diversão. Abriria sua barriga e o exibiria, com as entranhas para fora, pendurado em uma árvore. Perguntou-se em que quarto, no castelo, tal criança dormia naquele momento. Em vez de retornar para o quarto, Maura continuou a subir em direção ao torreão. Ao escritório de Ana. Ela havia visitado a sala mais cedo naquela noite, com detetives da polícia do estado, de modo que, quando entrou no lugar e acendeu a luz, não esperava encontrar nenhuma surpresa, nenhuma revelação. E, realmente, a sala parecia estar como a tinham deixado. Os cristais de quartzo pendendo à janela. As pontas das varetas de incenso em cinzas. Sobre a mesa, uma pilha de pastas, a que estava no topo ainda aberta em um relatório da polícia de St. Thomas. Era o arquivo de Ted Clock. Ao lado, o vaso com flores que Ana tinha colhido pela manhã. Maura tentou imaginar o que teria passado pela cabeça da terapeuta enquanto cortava as flores e sentia seu perfume. Esse é o último dia em que sentirei o perfume das flores. Ou será que não existiu qualquer pensamento ligado ao tempo que se esgotava, nenhuma despedida da vida, apenas uma manhã comum no jardim? O que fez aquele dia acabar tão tragicamente? Ela andou pela sala, procurando qualquer vestígio remanescente de Ana. Maura não acreditava em fantasmas, e aqueles que se recusam a acreditar jamais encontrarão um. Mas ela parou na sala de todo modo, inspirando perfume de rosas e incenso, respirando o ar que Ana havia respirado apenas recentemente. A porta para a passarela no telhado, pela qual Ana saíra, estava fechada contra o frio da noite. A bandeja com o bule e as xícaras de porcelana chinesa e o pote fechado que guardava café estavam na mesa de cabeceira, onde estiveram na manhã em que Jane e Maura tinham se sentado ali. As xícaras estavam limpas, empilhadas e o bule vazio. Ana tinha lavado e secado o bule e as xícaras antes de pôr fim à própria vida. Talvez fosse um ato final de consideração por aqueles que teriam que arrumar tudo posteriormente. Se fosse isso, então por que tinha escolhido um jeito tão sujo de morrer? Uma saída que espalharia sangue no caminho do jardim e marcaria para sempre as memórias de alunos e colegas? Não faz sentido. Faz? Ela virou-se para ver Julian de pé à porta. Como sempre, o cão estava a seus pés. Como dono, o urso parecia desanimado. Pesaroso. Achei que tivesse ido dormir, disse ela. Não consigo dormir. Fui falar com você, mas não estava no quarto. Ela suspirou. Também não consigo dormir. O garoto hesitou à porta, como se entrar no escritório de Ana fosse desrespeitoso com os mortos. Ela nunca esquecia um aniversário, disse ele. A gente descia para tomar o café da manhã e encontrava algum presentinho engraçado. Um boné dos Yankees para um garoto que gostava de beisebol. Um pequeno cisne de cristal para uma menina que tinha colocado o aparelho nos dentes. Ela me deu um presente mesmo quando não era meu aniversário. Uma bússola. Para que eu sempre soubesse aonde estou indo e sempre lembrasse onde estive. A voz dele baixou e se tornou um sussurro. É o que acontece com as pessoas com quem me importo. O que acontece? Elas me deixam. Elas morrem era o que ele queria dizer. E era verdade. O que restava da família de Julia havia falecido no último inverno, deixando sozinho no mundo. Exceto por mim. Ele ainda tem a mim.
Ela puxou para si e abraçou. Julian era o mais próximo de um filho que Maura jamais teria. Mas, em tantas maneiras, ainda eram estranhos um ao outro. Ele estava rígido nos braços dela, uma estátua de madeira abraçada por uma mulher que se sentia igualmente desconfortável com demonstrações de afeto. Neste aspecto, eram tristemente parecidos, famintos por conexão, porém desconfiados. Por fim, ela sentiu a tensão abandoná-lo, e ele retribuiu o abraço, derretendo-se contra ela. Não abandonarei você, rato, disse ela. Você sempre poderá contar comigo. As pessoas dizem isso, mas coisas acontecem. Nada vai acontecer comigo. Você que não pode prometer isso. Ele afastou-se e virou-se para a mesa da doutora. Vê-lhe ver. Ela disse que poderíamos contar com ela. E veja o que aconteceu. Ele tocou as rosas no vaso. Uma pétala caiu, tremulando como uma borboleta moribunda. Por que ela fez isso? Às vezes, não há respostas. Enfrento essa pergunta com muita frequência no meu trabalho. Famílias tentando compreender por que alguém a quem amam cometeu suicídio. O que diz a elas? Para nunca se responsabilizarem. Para que não assumam a culpa. Porque só temos responsabilidade pelas nossas próprias ações. Ela não compreendeu porque a resposta tinha feito Julian baixar a cabeça de repente. Ele correu uma mão sobre os olhos, uma esfregada rápida, constrangida, que deixou um rastro reluzente em seu rosto. Rato? Perguntou Maura em voz baixa. Eu realmente me sinto culpado. Ninguém sabe por que ela fez isso. Não em relação à doutora. Vê-lhe ver. Então, a quem? Carrie. Ele olhou para ela. Seria aniversário dela semana que vem. A irmã de Julian. No inverno anterior, a garota tinha morrido, com a mãe, em um solitário vale no Wyoming. Ele falava pouco sobre a família e raramente mencionava qualquer coisa que tinha ocorrido durante aquelas semanas desesperadas nas quais Maura e ele lutaram para permanecerem vivos. Ela pensava que Julian havia superado o calvário, mas estava claro que não. Ele é mais parecido comigo do que eu tinha me dado conta, pensou ela. Ambos enterramos nossas mágoas onde ninguém consegue vê-las. Eu deveria ter salvado ela, disse ele. Como você poderia? Sua mãe não a deixaria partir. Eu deveria ter obrigado ela a partir. Eu era o homem da família. Era minha obrigação manter ela segura. Uma obrigação que jamais deveria cair sobre os ombros de um garoto de 16 anos, pensou Maura. Ele podia ser alto como um homem, com os ombros largos de um homem, mas ela via as lágrimas de um garoto em seu rosto. Ele as esfregou com a manga do casaco e olhou ao redor em busca de lenços de papel. Ela foi ao banheiro contigo e desenrolou um pouco de papel higiênico. Ao rasgá-lo, um brilho captou sua visão, como grãos cintilantes de areia espalhados no vaso sanitário. Tocou-os e observou os grânulos aderindo-se aos seus dedos. Reparou que havia mais grãos brilhantes nos azulejos do banheiro. Algo tinha sido esvaziado no vaso sanitário. Ela voltou para o escritório e olhou para a bandeja de chá sobre a mesa de cabeceira. Lembrou-se de como Ana havia preparado o chá de ervas no bule de porcelana e servirá 3 xícaras. Lembrou-se de que Ana tinha acrescentado 3 generosas colheradas de açúcar à própria xícara, uma extravagância que chamara a atenção de Maura. Ela levantou a tampa do pote de açúcar. Estava vazio. Por que Ana jogaria o açúcar no vaso sanitário? O telefone tocou, assustando tanto Maura quanto Julia. Eles entreolharam-se, abalados por alguém estar telefonando para uma mulher morta. Maura atendeu. Escola Evenson. Aqui é a doutora. Islis. Você não me ligou de volta, disse Jane Risoli. Eu deveria? Deixei uma mensagem com a doutora. Vê-lhe ver horas atrás. Achei melhor tentar mais uma vez antes que ficasse muito tarde. Você falou com Ana? Quando? Em torno das 5, 5:30. Jane, algo terrível aconteceu. Ted está bem, não está? Interrompeu Jane. Sim, está bem. Então o que foi? Ana Veliver está morta. Parece ter sido suicídio. Ela saltou do telhado. Houve uma longa pausa. No fundo, Maura podia ouvir o som da TV, de água e do tilintar de louças. Sons domésticos que, de repente, fizeram-na sentir saudades da própria casa, da própria cozinha. Jesus. Jane finalmente conseguiu falar. Maura olhou para o pote de açúcar. Viu Ana esvaziando no vaso sanitário, voltando ao escritório, abrindo a porta do telhado e saindo para uma pequena caminhada rumo à eternidade. Por que ela cometeria suicídio? Perguntou Jane. Maura ainda olhava para o pote de açúcar vazio quando respondeu. Não estou convencida de que cometeu.